Prezados senhores, é com imenso prazer que daremos início à apresentação do artigo Estudo das competências socioemocionais por meio de textos. Eu sou a professora Andréa de Mateu Diniz, professora de língua portuguesa da ETEC Jorge Street. Introdução do artigo As competências socioemocionais na nova Base Nacional Comum Curricular, um novo cenário em decorrência da pandemia da Covid-19, que já era perceptível trabalhar com as questões socioemocionais e devido à pandemia, o índice aumentou mais ainda. Formação cognitiva, argumentativa, crítica e cidadã, de alunos conscientes, críticos e com boa argumentação. Importância da linguagem para as interações humanas, tanto no campo pessoal como no campo profissional, e conceito de texto e gênero textual, atuação também do docente de língua portuguesa. O objetivo geral, propor textos que possam contribuir para a construção das competências socioemocionais nos alunos dos cursos técnicos e de ensino médio, podendo promover a sua inserção no mercado de trabalho, aprimorar a atuação profissional e melhorar a qualidade das interações sociais. Metodologia, pesquisa bibliográfica de cunho investigativo, com foco na coleta e apresentação de textos clássicos da literatura brasileira e contemporânea de circulação na mídia, dos quais seja possível a abordagem das competências socioemocionais. Resultados: conceito de Big Five, do Goldberg, de 1993. 5 pontos importantes, trabalhados em nosso trabalho: conscienciosidade, compromisso, eficiência, organização, disciplina, batalha por objetivos e autonomia, abertura a novas experiências, sensibilidade, amplos interesses, fantasia, senso crítico, curiosidade, originalidade, amabilidade, tolerância, obediência, empatia, objetividade, confiança no próximo e otimismo, extroversão, aventura, entusiasmo, energia, acolhimento e assertividade, e estabilidade emocional, resiliência, autocontrole e autoconfiança. Olá, desejo encontrar todos bem. Eu sou a professora Lucivânia, minha sede é na ETEC Lauro Gomes. Desde 2016 trabalho na supervisão pedagógica regional Grande São Paulo Sul e Baixada Santista. Junto com a professora Andréia, redigimos este artigo. E agora eu vou abordar com vocês alguns textos que nós podemos trabalhar como sugestão para o desenvolvimento das competências socioemocionais. A primeira competência é a conscienciosidade, que Santos define como a propensão a ser organizado, responsável e esforçado. Nessa linha, somam-se também características como compromisso e batalha por objetivos. Para desenvolver essa competência, nós selecionamos uma música chamada Homem-Aranha, do compositor Jorge Versilo. Essa música está inserida dentro das características do romantismo brasileiro. O herói dessa música, ele se depara com várias ocorrências no seu dia a dia, desde arrumar a antena da TV até prover aquilo que tem de alimento para o seu dia a dia, para a sua vida, e isso faz com que o nosso aluno possa refletir a respeito do que é esse herói, Não é aquele herói idealizado, aquele herói romantizado, mas é aquele herói que tem os seus obstáculos e busca vencê-los. Nós podemos trabalhar com os alunos características como a reflexão sobre a realidade, o compromisso, a autonomia, a disciplina e a batalha por objetivos, porque nós acreditamos que precisamos amadurecer esse tipo de sentimento, esse tipo de percepção no nosso aluno, porque é isso que ele vai encontrar no mercado de trabalho, no seu convívio com as outras pessoas. A segunda competência é a abertura a novas experiências, que Santos descreve como domínio que abrange também o intelecto. É a propensão a aceitar novas experiências estéticas, culturais ou intelectuais. Para isso, nós propomos trabalho com o filme Viva, a Vida é uma Festa, que vai contar a história de um menino chamado Miguel, que no Dia dos Mortos, ele tem um contato com o passado da sua família, e a partir daí ele vai entendendo por que certas proibições, certos limites que foram dados para ele, e ele vai lutando pelos seus sonhos e consegue atingir o seu objetivo, que é se tornar um grande músico. Com esse filme, nós podemos trabalhar a curiosidade, a sensibilidade e a persistência em busca daquilo que se deseja, que é algo fundamental nos nossos jovens,
dos nossos alunos na busca dos seus objetivos. A segunda competência, a amabilidade, é entendida por Santos como propensão a agir de modo cooperativo e não egoísta. Para isso, nós selecionamos 2 textos. O primeiro é uma crônica do Fernando Sabino, chamada A Última Crônica. É um texto muito bonito, muito comovente, que vai contar a história de um pai, uma mãe e uma criança que entram num botequim, e eles vão comemorar o aniversário daquela menina, daquela criança tão pequena. E ali, eles não se sentem muito bem com o ambiente, porque eles não estão acostumados, e tem o cronista, que está buscando inspiração para redigir sua última crônica do ano, e ele se depara com aquela família. E a cena é tão tocante que faz com que ele escreva a crônica. E no fim, ele troca um sorriso com o pai da criança. E aí se percebe justamente essa capacidade de se pôr no lugar do outro, que é justamente isso que ocorre com o cronista. Também nós escolhemos um poema muito bonito do João Cabral de Melo Neto, chamado Tecendo Amanhã, que vai dizer que um galo sozinho não tece amanhã. Ou seja, sozinhos nós não conseguimos alcançar nossos objetivos, nós sempre dependemos do outro e precisamos confiar no outro. Então, nós podemos trabalhar com os alunos características como tolerância, empatia, otimismo e confiança no próximo. A quarta competência é a extroversão. Santos conceitua como direcionamento de interesses e energia em direção ao mundo externo, de pessoas e coisas, ao invés do mundo interno, de experiências subjetivas, caracterizado pela afetividade e sociabilidade. Então, a extroversão é essa nossa capacidade de enxergar o outro. A partir daí, nós sugerimos o texto Os Limites da Retórica de Mercado, publicado na revista Língua Portuguesa, que vai dizer a respeito de algumas campanhas publicitárias que as agências idealizaram e que divulgaram, porém não tiveram aquele retorno do público de acordo com o que a agência tinha pensado. Então, ou o público entendeu a mensagem de uma forma ofensiva, agressiva, ou acabaram se tornando sátiras depois. Então, isso vai fazer com que o aluno perceba características como entusiasmo, a energia e a assertividade, que nós consideramos fundamentais hoje na comunicação. Né? Todo texto escrito ou falado, ele tem que ter a dimensão do outro, né? Do seu receptor. A gente não escreve, não fala para a gente, nós falamos para o outro. Então, conhecer esse outro, pensar naquilo que o outro vai entender daquele texto que nós estamos emitindo. Isso vai para uma entrevista de emprego, vai para o convívio no dia a dia no trabalho, na família, na sociedade. Então, é um texto que traz muitas reflexões. A quinta competência, estabilidade emocional, é definida por Santos como previsibilidade e consistência de reações emocionais, que é a estabilidade emocional, propensão ao desequilíbrio psicológico. Para isso, nós selecionamos 2 textos, 2 poemas. O primeiro é o Autorretrato, aos 56 anos, do escritor Graciliano Ramos, que vai trazer uma autorreflexão do autor sobre a sua vida, sobre os seus erros, acertos e perspectivas futuras. É um texto bem bacana para se trabalhar com o aluno, né? Tem versos bem curtos, não tem rima. Então, o aluno, seguindo essa metodologia, ele pode também produzir o seu autorretrato, né? E é um exercício de introspecção do aluno e autorreflexão. Para finalizar, nós escolhemos o poema Vírus, Metamorfose e Amor, da autora Andréa Diniz, que eu estou tendo a honra aqui de redigir o artigo junto com ela, né, apresentar para vocês. Esse poema, ele é contemporâneo, ele fala sobre a pandemia e traz muito a questão da resiliência, dessa postura autoconfiante, né, diante dos momentos de dificuldade que estamos vivenciando. Podemos trabalhar com os alunos características como autocontrole, resgate de momentos de superação, resiliência, autoconhecimento, autoconfiança. Por fim, com esse artigo, nós gostaríamos de despertar nos professores de língua portuguesa e nos alunos a questão da alfabetização emocional que o Goleman propõe, né? Que é, a partir dali, a gente não só ser bom, não só saber matemática, leitura, história, mas principalmente ter um amadurecimento emocional para que a gente possa lidar no nosso dia a dia. Queremos agradecer a vocês pela oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos. Aqui nós entendemos que nós não estamos dividindo, né? Nós estamos, na verdade, multiplicando saberes. Esses são os nossos endereços de e-mail, caso vocês queiram mais adiante estender essa conversa, né? E a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, um forte abraço a todos.